Oi pessoal, tudo bem? A gente voltou para mais uma aula de dinâmica e nessa aula de hoje a gente vai estudar a força normal, uma força que aparece muito em exercícios nessa parte da matéria, tá certo? Então vamos lá, vamos começar. Pessoal, e para a gente falar de força normal, eu vou pegar um livro aqui na minha mão. O que acontece? Para eu segurar esse livro, para sustentar esse livro aqui, eu estou fazendo uma força com a minha mão para cima, tudo bem? Agora, se eu pegar e colocar mais um livro aqui, o que vai acontecer? A força que eu preciso fazer com a minha mão para sustentar os livros é maior do que a que eu estava fazendo antes. Bom, ao invés da minha mão, a gente vai falar na maioria das vezes sobre uma superfície qualquer. E aí, a força que essa superfície faz no corpo para fora da superfície é para a gente a tal da força normal. Mas eu vou ver com vocês vários exemplos, várias aplicações e vamos refazer esse comentário também. Então vem aqui comigo, vamos lá. Para a gente entender isso bem certinho, eu vou pegar uma mesa e vou colocar um vaso ali para vocês, por exemplo. O que a gente sabe? A gente sabe que a força normal é a força que essa mesa vai fazer no vaso. E aí o que vai acontecer? A mesa vai fazer no vaso uma força ali para cima, que é a nossa força normal. Agora vamos dar uma olhada no vaso em separado. E vamos supor que no vaso atua uma força-peso igual a 3 newtons. Voltando lá na figura, se eu estou fazendo para baixo uma força-peso, que eu vou colocar para vocês o índicezinho aqui V, que é o peso do vaso, aí o que a gente pode escrever? A gente pode escrever que na condição de equilíbrio, a gente sabe que a força resultante é igual a zero, como a gente aprendeu lá nas aulas de estática. E aí, se eu tenho uma força para cima e outra para baixo, o que a gente sabe? A gente sabe que para a resultante dar zero, a soma das forças que estão para cima, no caso a força normal, tem que ter o mesmo valor das forças que estão para baixo, no caso o peso do vaso. Então, nesse caso, o valor da força normal é de 3 newtons. Agora, imagine o seguinte, eu vou colocar uma flor ali nesse vaso. E vamos supor que essa flor tem um peso agindo aqui para baixo e que o peso da flor é, por exemplo, 1 newton. Voltando lá para a figura onde o vaso está em cima da mesa, eu tenho para baixo agora mais uma força e essa força é o peso da flor. Então, no caso do equilíbrio onde a resultante é zero, eu sei que a soma das forças que estão para cima, no caso a força normal, vai ter que ser igual à soma das forças que estão para baixo, no caso o peso do vaso e o peso da flor. Então vamos anotar que nesse caso a normal é o peso do vaso mais o peso da flor. Ou seja, nessa situação que a gente tem, a força normal que antes era igual a 3 newtons, agora vai ser igual a 3 mais 1 é 4 newtons, tudo bem? Agora, vamos supor que eu vou lá e aperto esse vaso para baixo. E aí, nesse caso, imagina que eu estou fazendo ali para baixo uma força, que eu vou anotar para vocês aqui, essa força como sendo a força feita pelo dedo, e vamos supor que essa força vale 6 newtons. Bom, o que acontece? Vamos voltar lá para a figura da mesa. Agora, eu estou aplicando sobre o vaso mais uma força aqui para baixo, que é a força feita pelo dedo. Aí, de novo, na condição de equilíbrio, onde a força resultante é zero, eu posso dizer que a soma das forças que estão para cima, no caso a força normal, é igual à soma das forças que estão para baixo, que são o peso do vaso, o peso da flor e a força do dedo. Então, nesse caso, na hora de achar normal, eu vou fazer de novo lá, o peso do vaso, mais o peso da flor, mais a força feita pelo dedo. E aí, o valor da nossa força normal, que era 4 newtons, agora vai ser 3 mais 1 mais 6, que vai dar para a gente 10 newtons. E esse é o valor da nossa força normal nessa nossa última situação, tudo bem?
Detalhe, se a pessoa está um pouquinho mais desatenta, ela pode virar e falar assim, poxa, mas espera aí, N igual a 10N, como isso? Não, calma. Esse N é de força normal. E esse último N que está aqui é o N de Newton. Por coincidência, a mesma letra que a gente usa para força normal é o N que a gente usa para a unidade Newton, tudo bem? Agora, pessoal, eu vou colocar para vocês aqui em cima da mesa uma bolinha, por exemplo. A gente sabe que sobre essa bolinha atua para baixo uma força que é a força peso e para cima atua uma força que é a força normal. Bom, nem sempre a normal vai ter o mesmo valor do peso. A gente já viu que se a gente começar a apertar a bolinha para baixo, o valor da normal vai ser diferente do peso. Mesma coisa se a gente começar a puxar essa bolinha um pouquinho para cima. Agora, nem é isso que eu quero discutir com você. Cuidado, olha só. Peso e força normal. Eu tenho que cuidar para não confundir peso e força normal com um parzinho ação e reação. Lembra que a reação à força-peso, olha só, a força-peso é a força que a Terra faz na bolinha. E se a Terra faz na bolinha, a bolinha também faz força na Terra. Portanto, peso e normal não formam um parzinho ação e reação. Daí você vai me dizer, poxa, Colho, mas peraí, quem é a reação à força normal? Para falar sobre isso, deixa eu apagar aqui para vocês a força-peso e vamos dizer o seguinte. A gente sabe que a força normal é a força que a mesa faz na bolinha. Mas lembra ação e reação? Se a mesa faz força na bolinha, a bolinha faz força na mesa. Então, a reação à força normal seria para a gente a força que a bolinha faz na mesa, seria a força de compressão sobre a mesa, que eu vou anotar aqui como N, eu vou colocar o menos na frente, tudo bem? Mas por que era esse menos mesmo? Gente, aqui eu usei o sinal de menos só porque o sentido desse vetor é oposto ao sentido do vetor N, tudo bem? Então vamos deixar anotado essa última informação muito importante que eu falei para você, que a força normal não é a reação à força-peso, tudo bem? Agora eu quero ver com vocês alguns outros exemplos de aplicação da força normal. Quer ver? Por exemplo, quando você vai numa balança e você vai se pesar, o que acontece ali? Você tem na balança sempre a indicação da tua força normal. Então a balança vai te dizer o valor da força normal que atua sobre o teu corpo. Nesse caso, olha só, a pessoa está aqui. A gente sabe que tem o peso dela para baixo e sabe que tem a normal ali para cima. Então vamos supor que o peso da pessoa é, por exemplo, 500 newtons, tudo bem? Nesse caso, como só tem as duas forças agindo sobre o corpo e a gente sabe que a força resultante é igual a zero na condição de equilíbrio, aí eu sei que a soma das forças que estão para cima tem que ser igual à soma das forças que estão para baixo. Eu posso dizer nessa situação que a força normal tem o mesmo valor da força-peso, e aí nesse caso, a força normal vale para a gente 500 newtons. Agora vamos supor que tem um amigo com você ali quando você subiu na balança, e ele quer te sacanear, ele vai lá e põe o pezinho ali na balança sem você ver. E nesse caso, imagina que ele fez uma força para baixo, que eu vou chamar da força feita pelo pé do teu amigo, e que a força feita pelo pé tem intensidade de 100 newtons. E na condição de equilíbrio, que a gente sabe que a força resultante é igual a zero, eu tenho que a soma das forças que estão para cima tem que ser igual à soma das forças que estão para baixo. Então, a força normal passa a ser igual ao peso da pessoa mais a força feita pelo pé. Então, nesse caso, a força normal vai ser 500 newtons mais 100 newtons. Então, nesse caso, a força normal vale 600 newtons. E na prática, numa situação como essa, o que acontece? O teu peso é 500 newtons, mas a balança vai indicar 600. Ou seja, teu amigo foi lá, pisou na balança e vai parecer que você tem um peso maior do que tem, tudo bem? Então vamos deixar anotado uma informação que a gente vai usar bastante um pouco mais para frente. Olha só, a gente vai deixar anotado que balança vai medir o quê? Vai medir a força com a qual você comprime a superfície da balança, ou seja, ela vai medir a força normal, tudo bem? Então, toda vez que um exercício pedir para você a leitura da balança, você vai dizer que ela está lendo o valor da força normal. Agora, pessoal, nem sempre a gente vai estar conversando sobre um tipo de superfície
como a da superfície da balança, que a gente falou nesse exemplo, como a superfície da mesa, que a gente falou no exemplo anterior. Muitas vezes a gente vai conversar sobre uma superfície que é inclinada, muitas vezes a gente vai falar sobre uma superfície curva, mas a gente fala sobre essa outra depois. Dá uma olhada aqui na superfície inclinada. Imagina que eu tenho um carro parado ali numa subida, aí a gente sabe que tem atuando sobre esse carro, logicamente aqui uma força, que é a força peso. Agora, existe também uma força normal. Sempre que o corpo está apoiado numa superfície, tem força normal. Nesse caso, a força normal vai estar para cá. Ela não vai estar mais vertical e para cima. Por que, Coelho? Porque a característica da força normal é que ela é sempre perpendicular à superfície. Então ela está sempre fazendo um ângulo de 90 graus com a superfície e, detalhe, sempre saindo da superfície. Então, nesse caso, essa é a nossa força normal. Agora, e se a superfície for curva, como que a gente vai interpretar a força normal? Vamos dar uma olhada nisso. Imagina que eu tenho ali, por exemplo, uma pista de skate, um half, onde os skatistas vão ficar andando. E eu vou marcar para você o seguinte, como é uma superfície curva, esse pontinho vermelho aqui é o centro dessa curva, ou seja, é onde eu mediria a distância desse ponto até aqui na superfície, chamaria essa distância de raio. Mas vamos lá. Vamos supor que um skatista dropou ali de cima e está andando pela pista e passando por várias posições. Pelo que eu acabei de te falar, para desenhar a força normal, a gente vai desenhar uma força que é sempre perpendicular à superfície. E para ser perpendicular à superfície, a força normal vai estar sempre na direção do centro da circunferência e saindo da superfície, logicamente. Então, nas três posições que a gente tem ali representadas, a gente vai dizer que a força normal tem essa direção em cada uma das posições. Então, eu vou anotar para você, aqui é a força normal, aqui é a força normal e aqui é a força normal. Agora, olha só, pessoal, se a gente quiser descrever em palavras essa direção da força normal, no caso da superfície curva, observa que, se eu traçar uma linha aqui, a normal vai estar sobre a linha onde seria o raio. Aqui a mesma coisa e aqui também a mesma coisa. Ou seja, a gente vai dizer que numa superfície curva, a direção da linha normal é uma direção radial, porque ela está sobre a linha onde seria o raio da circunferência, tudo bem? No caso de uma superfície plana e horizontal, a nossa força normal ela está perpendicular à superfície e, no caso, apontando para cima. No caso de uma superfície inclinada, a normal também é perpendicular à superfície e, no caso, como a superfície é inclinada, a força normal também fica inclinada. E no caso de uma superfície curva, a força normal vai estar sempre na direção radial, ou seja, apontando para o centro da circunferência, tudo bem? Pessoal, e umas coisinhas bem importantes da gente lembrar, que são o quê? Pra gente, primeiro, a força normal, ela é sempre perpendicular à superfície, ou seja, ela faz um ângulo de 90 graus com a superfície e sempre saindo da superfície, tá certo? E uma outra é o quê? Que a força normal, às vezes, até tem o mesmo valor da força-peso, mas a força normal não é a reação à força-peso, tudo bem? Vamos dar uma olhada agora em alguns exercícios, vem aqui comigo. Para a gente poder fazer esse exercício que eu falei, vamos anotar então essa última informação, tá? Lembrando então que a força normal, que a gente usa a letra N para representar, é sempre orientada perpendicularmente à superfície e saindo dela, tudo bem? Exercício 1. Garfield, o personagem da história a seguir, é reconhecidamente um gato mal criado, guloso e obeso. Suponha que o bichano esteja na terra e que a balança utilizada por ele esteja em repouso, apoiada no solo horizontal. Aí você tem ali a tirinha, e o enunciado também diz: considere que, na situação de repouso sobre a balança, Garfield exerça sobre ela uma força de compressão de intensidade 150 newtons. A respeito do descrito, são feitas as seguintes afirmações. Bom, pessoal, volta no enunciado, porque foi dito sobre a condição de repouso. Na condição de repouso, a gente sabe que a força resultante é igual a zero. E foi dito para a gente também o quê? Que o Garfield exerce sobre a balança uma força de compressão de intensidade 150 newtons. A força de compressão vai ter sempre o mesmo valor da força normal.
Então, a gente pode afirmar que a força normal é 150 newtons. Detalhe, como está só o Garfield em cima da balança, como você pode ver aqui nessa figura, e ninguém está pondo o pezinho naquela situação como eu falei para vocês, por exemplo, eu posso afirmar que a força normal é igual ao peso, que é para a gente 150 newtons. Vamos lá então para as afirmativas. Item 1. O peso do Garfield na Terra tem intensidade de 150 newtons, tá certo. Item 2. A balança exerce sobre Garfield uma força de intensidade de 150 newtons. Sim, verdade, é a força normal. Item 3. O peso de Garfield e a força que a balança aplica sobre ele, a força que a balança aplica sobre ele é para a gente a força normal. Voltando para o texto. Constituem um par ação e reação. Tá errado, né, pessoal? Normal e peso nunca formam para a gente um par ação e reação. A reação ao peso é a força que o Garfield faz no centro da Terra. E a reação à força normal é a força de compressão que o Garfield faz na balança. Se o Garfield faz força na balança, a balança faz força no Garfield, tudo bem? Então, o item 3 está falso. Aí ele diz para a gente, é ou são verdadeiras, né? Letra A, somente a 1? Não. Letra B, somente a 2? Não. Letra C, somente a 3? Também não. Letra D, somente 1 e 2? Tá certo, né? O gabarito da nossa questão é a letra D. Exercício 2, uma questãozinha da FUVEST. Um homem tenta levantar uma caixa de 5 kg que está sobre uma mesa, aplicando uma força vertical de 10 newtons. Nessa situação, o valor da força que a mesa aplica na caixa é... Pessoal, vamos dar uma olhada nas forças que a gente tem ali? A gente sabe que, para baixo, a gente tem o peso da caixa. Agora, o menino está fazendo uma força com essa corda aqui para cima, que eu vou chamar para vocês, por enquanto, simplesmente de força F, tudo bem? Bom, a questão já diz para a gente que existe uma força aplicada pela mesa sobre a caixa. Essa força aplicada pela mesa sobre a caixa age aqui para cima e é para a gente a nossa força normal, que é exatamente o que a questão quer que a gente encontre, tudo bem? Para a gente conseguir resolver, eu vou limpar um pouquinho a tela para você. Então vamos lá, representar as forças novamente. A gente tem aqui para baixo o peso da caixa, a gente tem agindo aqui para cima essa força que o menino está fazendo, e a gente tem a força normal, que é a força que a mesa está fazendo sobre a caixa, que é o que a questão quer que a gente encontre, tudo bem? Bom, para a gente resolver esse problema, a gente tem que interpretar o seguinte, então, que ali a gente tem uma condição de equilíbrio, uma condição de repouso. Aí, olha só, na condição de equilíbrio, a gente sabe que a força resultante é obrigatoriamente igual a zero, como a gente aprendeu lá nas aulas de estática. Aí, pessoal, olha só, eu tenho para baixo o peso e para cima a força normal e a força que o menino faz na corda. Bom, então nesse caso, o que a gente vai fazer? A gente sabe que para a resultante dar igual a zero, a soma das forças que estão para cima tem que ser igual à soma das forças que estão para baixo. Então eu vou anotar para vocês que a força normal mais essa força que o menino está fazendo vertical para cima tem que ser igual ao valor da força peso. Agora, força normal, eu quero achar. A força vertical, ele deu para a gente e disse que ela vale 10 newtons. Agora, a força peso. A gente viu na aula passada que para calcular a força peso é só a gente fazer massa vezes gravidade. A massa da caixa foi dada na figura, vale 5 kg, e a gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente acha aqui que o peso é igual a 50 newtons, tudo bem? Então vamos anotar aqui que o peso vale 50. Agora, se eu quero achar a força normal, eu posso pegar esse 10 desse lado e escrever ele lá do outro. Só que como aqui eu tenho mais 10, do outro lado eu vou escrever menos 10. Então vai ficar para a gente 50 menos 10. E aí a gente acha que a força normal, que é a força que a mesa faz sobre a caixa, vale 40 newtons. Por isso que a nossa resposta é a letra D. Pessoal, e com isso a gente encerra a nossa aula sobre força normal. Na próxima aula a gente vai falar sobre uma força bem importante, que é a chamada força de tração. Você viu aquela cordinha esticada no último exercício, tudo bem? Ali aparece a tal da força de tração. Mas isso a gente trata bem certinho na próxima aula, tá bom? Tchau e até lá.